Olá, está a chegar o solstício de inverno, vulgarmente chamado Natal, mas é o solstício de inverno. E faz sentido celebrarmos a festa do solstício de inverno, porque enquanto houver solstício de inverno e solstício de verão, é sinal de que há vida sobre a Terra, que há condições para termos vida sobre a Terra. E por isso eu gostava de convidar-vos à alegria e à festa, porque está a chegar o solstício de inverno. Não confundam com o Natal, nem com o Natal das igrejas, que é tudo aldrabice e mentira, é tudo mito. Nem confundam com o Natal do mercado, que é só negócio por todos os lados, uma coisa mais obscena que nunca foi assim. E por isso, neste solstício de inverno que está a chegar, faz sentido que as pessoas, que as populações, os povos se congratulem, se alegrem, porque apesar de tudo o planeta resiste. Apesar de todas as investidas do grande capital, o planeta continua a resistir, a sobreviver, e nós com ele. Entretanto, em Portugal, começou ontem nas televisões a caça ao voto para as chamadas eleições presidenciais. O país já não é um país. Este país já não é um país. Este país é um Portugal de pequeninos, desde o início da sua fundação. Estivemos durante cerca de 800 anos entregues à bicharada, chamada clero. Era o clero, a nobreza e o povo. No topo da pirâmide, o clero, sempre o clero. Depois, no meio da pirâmide e abaixo, do clero, a nobreza. Sempre a nobreza, que nos come a todos de impostos. Depois, e finalmente, na base da pirâmide, o povo, o pagante, o que carrega com toda a pirâmide, o que suporta todas as despesas, todos os luxos, todas as vaidades, todas as tonterias, as idiotices da classe dirigente. Estamos hoje nas vésperas do solstício de inverno de 2010 e a nossa classe dirigente é a mais vergonhosa de todas, a mais obscena de todas. Nem precisamos que venha cá o FMI, porque temos um presidente de conselho chamado agora primeiro-ministro, porque presidente do Conselho ficou associado ao Salazar e eles têm algum pudor e dizem só primeiro-ministro ou chefe de governo. Temos um primeiro-ministro, chefe de governo, chamado José Sócrates, engenheiro não se sabe como, o das novas oportunidades certamente, e que não precisa que venha cá o FMI, porque ele próprio é o FMI. E começou a caça ao voto das presidenciais. Aqueles que se propõem ser candidatos a presidentes da República, desta República das Bananas que é Portugal, são todos o que há de medíocre na nossa sociedade. São todos o que há de mais medíocre na nossa sociedade. Qualquer um dos candidatos, os supostamente de esquerda e os supostamente do centro, ou supostamente da direita, são todos o que há de mais medíocre na nossa sociedade. Pobre país que tem como candidatos a Presidente da República esta espécie de seres que estão aí perfilados e ontem mesmo iniciaram os debates nas televisões.
vocês podem ver, podem escutar, podem visionar e analisar que conteúdos, que projetos é que andam na cabeça dos candidatos. Pobre país se não tem elementos, membros, mulheres e homens mais dotados, mais capazes para poderem levar por diante a grande tarefa, a grande missão que é necessário desenvolver para sermos um país decente. Nesta altura, nem o poeta Manuel Alegre, transformado ele em poder político, nem o poeta Manuel Alegre tem craveira para ser candidato e para assumir os destinos do país no lugar de Presidente da República, para representar este país, a não ser para representar a mediocridade deste país, para representar também ele a mediocridade da nossa incapacidade cultural, da nossa mesquinhez, do nosso atraso, do nosso subdesenvolvimento, do nosso chico espertismo, da nossa preguiça, que não somos capazes de sair da preguiça para nos tornarmos finalmente seres humanos desenvolvidos, seres humanos dotados de sabedoria, habilitados de sabedoria, capazes de autogestão, de gerir os nossos próprios destinos. Sempre precisamos de máfias, de padrinhos das máfias, sempre precisamos de intermediários, e isto é o que há de mais vergonhoso num povo. É que precise de intermediários, que precise de presidentes, que precise de governos, que precise, em última instância, de sacerdotes, laicos ou religiosos, que conduzam os seus destinos, porque o povo abdica da sua capacidade, abdica de crescer. Isto não tem sentido. E então, que dizer desse medíocre dos medíocres, que é o atual Presidente da República, Cavaco Silva? Nem falar português ele sabe. Depois de ter mostrado que nem sabia quantos eram os cantos dos Lusíadas, é o homem mais inculto que está na Presidência da República desde Américo Tomás. E ele é o novo Américo Tomás, agora do regime. Ainda agora se perfila no horizonte como presidente da fome. E ele fala da fome. E fala da fome de uma forma obscena, porque tem os salários que tem as reformas que tem os privilégios que tem, e atreve-se a falar da fome em Portugal. Mas quem é que causa a fome em Portugal? Quem é que causa a fome em Portugal? Quem é o responsável? Quem são os responsáveis de haver fome em Portugal? De haver desemprego em Portugal? Quem são os responsáveis? Então, ele é assim tão inocente nesta causa, nesta situação, neste drama. É assim também ele tão inocente. E então nem sequer falar português sabe. E os portugueses, pelos jeitos, estão todos a querer votar e a dar-lhe a maioria absoluta logo à primeira volta. Ainda há dias ele fala português desta maneira. E vou citar: nós temos de nos sentirmos envergonhados, vejam que português é este, nós temos de nos sentirmos envergonhados por estarmos no século XXI, Portugal ser uma democracia, ser um país que apesar de tudo está num desenvolvimento acima da média. No entanto, alguns de nós, alguns portugueses, sofrem de carência alimentar. Ora, vejam se isto é uma frase de português. É uma frase escrita ou dita com os pés, não com a mente, não com o cérebro. Acordemos, portuguesas, acordemos, portugueses. Salvemos o país
que o nosso próprio trabalho